imagina passar os dias inteiros encostado numa cerca de arame farpado, sabe? Com um rifle carregado na mão, só que a arma não aponta pra fora. É uma imagem muito forte, né? Demais. Porque o guarda não tá vigiando as fronteiras da propriedade para impedir que um monstro saia da floresta e ataque a família dele. Pelo contrário. Exato, ele tá virado de costas pra ameaça. De frente para as próprias terras, tentando desesperadamente proteger o mundo do monstro que, na verdade, vive e respira no próprio quintal. Olha, é uma cena que subverte completamente a nossa noção de segurança, a nossa noção de lar mesmo, sabe? Com certeza. Eu sou o anfitrião do nosso mergulho de hoje e, bom, tô aqui com a nossa especialista para falar sobre isso. Olá, tô muito animada para essa conversa. Porque quando a gente pensa em proteção familiar, a lógica sempre dita que o perigo é externo, né? A gente constrói muros para deixar o mal do lado de fora. Fecha a porta, tranca tudo. Isso. Mas o que acontece quando o mal absoluto, a fonte do trauma ali, tá trancada dentro de casa? Nossa, e é exatamente essa ferida que a gente vai explorar hoje na nossa análise profunda da obra O Lobisomem do Outro Lado do Cercado, do autor Simão Jorge. Uma obra fantástica, diga-se de passagem. Muito. A gente vai caminhar por esse sertão cearense de 1989, que é um lugar onde, tipo, a linha entre o folclore e a realidade brutal simplesmente não existe. Não tem fronteira nenhuma. Nenhuma. A premissa gira em torno de uma família que lida com uma maldição muito real. Mas, lendo o material, fica claro que a verdadeira história não é sobre um monstro com garras e presas. É sobre os nossos próprios núcleos familiares. Sem dúvida. As dinâmicas dessa família ecoam aqueles esqueletos no armário que qualquer família carrega. Todo grupo familiar tem aquele assunto proibido, sabe? Aquela tragédia não dita ou aquele parente que adoeceu de uma forma que ninguém sabe direito como lidar. E a forma como esses personagens enfrentam a ameaça do outro lado da cerca é um reflexo espelhado de como a própria sociedade lida com a culpa, com o luto, com aquelas feridas geracionais que a gente prefere fingir que não existem. Com certeza. E para entender o tamanho dessa ameaça, a gente precisa olhar para quem está contando a história. Verdade, a perspectiva muda tudo. Muda. O livro nos joga na visão de um menino de 13 anos. Ele é o caçula, então ele carrega aquele peso supersticioso de ser o 7º filho, sabe? O famoso 7º filho, que no folclore sempre atrai coisa ruim, né? Exatamente. E pelos olhos dele, a gente percebe que o alicerce do mundo não é feito de cimento ou tijolo. A realidade ali é construída através de histórias. E os arquitetos dessa realidade são os dois tios do garoto, o tio Nelson e o tio Geraldo. 2 homens que funcionam como mecanismos de defesa ambulantes. Sim, eles sustentam a sanidade daquela casa, cada um à sua maneira, lidando com traumas muito profundos, através da narrativa oral. O tio Nelson, por exemplo, ele é descrito como um galho seco. Um homem partido por dentro, né? Isso, partido depois de perder a esposa no parto e logo em seguida perder também o filho recém-nascido. Ele tenta a sorte em São Paulo, fracassa e volta para o sertão completamente esvaziado. Mas aí que tá. Como um homem no sertão de 89 lida com uma depressão avassaladora dessa? Pois é, ele não vai para terapia. Longe disso. Ele mascara o luto com um sorriso largo, tocando violão e contando mentiras charmosas. Ele conta vantagem para não desmoronar, basicamente. E o contraponto dele é o tio Geraldo, que é descrito como um tronco de juazeiro. Um homem imponente, pesado. Que tem uma fama terrível nas delegacias locais, vive metido em briga, é super boêmio. Exato. Mas que, no fundo, é um homem engolido pela culpa de não ser um pai presente para os próprios filhos. E é ele quem assume esse papel de cão de guarda da família. Fica ali na varanda nas noites mais escuras, impedindo o sobrinho de chegar perto da cerca dos fundos. E o que une esses 2 perfis tão diferentes é justamente a tecnologia de sobrevivência que eles usam. Os famosos causos. A tradição oral. Isso. Eles pegam o sofrimento e transformam no absurdo, no fantástico, para conseguir digerir a coisa. Um exemplo brilhante disso no livro é a história da Milhar Premiada. Para quem não leu, a narrativa conta que o Nelson sofre um acidente horrível, corta a perna roçando o mato e quase sangra até a morte. Uma tensão absurda. Sim.
Aí o Geraldo joga o irmão no carro e sai uma velocidade suicida para o ambulatório. Só que no meio de todo aquele sangue, do desespero da quase morte, o carro faz uma curva impossível e aí vem o caos. Que é maravilhoso. Ele jura que, na fração de segundo da curva, ele viu uma placa de carro voando pelos ares, decorou os números, jogou no bicho no dia seguinte e ganhou uma fortuna. O que ilustra perfeitamente como eles anestesiam o trauma, sabe? É uma tragédia quase fatal, um evento que deveria gerar um estresse pós-traumático gigantesco, é reembalado e vendido para o sobrinho como uma anedota cômica. De pura sorte, né? É, pura sorte. E tem outra que beira o delírio absoluto, que é o caos do telhado da igreja. Eles contam para o menino que, numa época de fome extrema, eles foram pescar um açude cerco e fisgaram uma traíra gigantesca. Nossa, essa história é muito boa. O peixe era tão colossal que eles precisaram amarrar a linha num carro de boi, puxado por 4 touros, para tirar o bicho da água. Um exagero típico. Sim, e as escamas eram tão grandes que serviram para cobrir o telhado inteiro da igreja da vila. E a genialidade do autor está justamente em não colocar essas histórias soltas só para dar um sabor regional ao texto. Tem um motivo maior aí. Muito maior. Existe uma função psicológica pesada aqui. No sertão retratado na obra, a fronteira entre invenção e realidade é propositalmente borrada. E isso me faz pensar sobre a intenção por trás dessas histórias. Lendo esses causos, fica a impressão de que eles não estão apenas entretendo um garoto de 13 anos. Até que ponto esses tios exageram propositalmente o folclore, não só para divertir, mas como um mecanismo de defesa contra o terror real da propriedade vizinha? Olha, parece haver um propósito quase tático nisso mesmo. Como se essas lendas absurdas fossem uma espécie de vacina psicológica. Uma vacina? Como assim? Pensa bem. A analogia da vacina é perfeita para isso. O que é uma vacina? É você inocular no organismo uma versão enfraquecida de um vírus para que o sistema imunológico aprenda a se defender. Ah, entendi. Os tios fazem exatamente isso com o psicológico do menino. Eles injetam essas doses controladas e cômicas do absurdo, tipo o peixe do tamanho de um trator. Ao ensinar a criança a acreditar e a respeitar o fantástico inofensivo, eles estão calibrando o nível de respeito dela pelo desconhecido. Faz todo sentido. Porque se o menino absorve a ideia de que o impossível existe e está ali do lado, ele obedece à regra de ouro de nunca jamais cruzar a cerca dos fundos durante a noite. Exatamente. E ele obedece sem precisar ser exposto à verdade nua e crua, que causaria um terror paralisante. O caos cria um escudo mental. Só que essa estrutura tem um limite, né? Tem. A transição da fantasia para o terror absoluto, onde essa vacina deixa de fazer efeito, ocorre em um dos momentos mais tensos do livro, que é o capítulo da Noite de Farinhada. Sim. E essa noite começa com a mesma roupagem dos causos cômicos. É uma reunião de vizinhos, clima de festa, todo mundo fazendo farinha. Clima gostoso de interior. Mas é nessa roda de conversa que a figura central da família, a avó Mariquinha, começa a ter o seu passado desenterrado. E a gente descobre que ela não é apenas aquela avó tradicional que faz um chá para curador de barriga. Não mesmo. A desconstrução do arquétipo da avó começa bem aí. O povo comenta que a avó Mariquinha, quando mais nova, não apenas benzia o quebranto, que é aquela fadiga espiritual profunda, né? Que o pessoal acha que é olho gordo. Sim, o famoso quebranto. Mas ela também era conhecida por caçar o tutu-marambá. E para quem não tem familiaridade com o folclore mais profundo, o tutu-marambá é uma entidade bem sombria. É quase como uma versão ancestral e muito mais perigosa do bicho-papão. Não é um monstrinho que fica debaixo da cama. É algo que exige uma índole guerreira para ser enfrentado. Totalmente. E é nessa mesma noite, debaixo dessa atmosfera já meio pesada, que o marido dela, o seu Jorge, escuta um uivo vindo do mato. Nossa, essa parte é arrepiante. No impulso de proteger a farinhada, ele saca um revólver de prata e atira na escuridão contra uma silhueta suspeita. Ele acha que espantou um lobisomem, né? Acha. Só que o verdadeiro horror se instaura no dia seguinte, à luz do dia. Durante o almoço, um velho da região, conhecido de todos e suspeito de coisas obscuras, começa a engasgar com a comida. E aí vem o choque.
Sim, ele tosse violentamente e cospe no próprio prato 3 balas machucadas, chumbo e prata misturados. Caramba! As mesmas balas disparadas pelo seu Jorge na noite anterior. É uma cena que muda completamente o tom da obra. É o momento que o garoto, e quem tá lendo o livro também, percebe que o folclore ali sangra. Sangra e senta na sua mesa. Exato. As lendas sentam à mesa e cospem as provas do crime no prato de comida. A armadura psicológica dos causos se quebra de vez aí. E a partir desse momento, a gente é arrastado diretamente para o núcleo do perigo real, que é a fronteira física da propriedade, o cercado nos fundos do sítio. A barreira que separa o mundo humano das terras do velho Amâncio, que é só um riacho raso e uma cerca de arame farpado. E a figura do próprio Amâncio é, por si só, aterrorizante. Muito. Ele é descrito quase como um cadáver que esqueceu de deitar, sabe? Sim, a descrição foca nas mãos esqueléticas com unhas grossas parecendo garras, a postura curvada não pelo tempo, mas pelo peso de algum castigo invisível. E ele é extremamente agressivo com o menino de 13 anos. Ele vê o garoto se aproximando e grita, ofende, manda o menino sair dali, chamando ele de pretinho encherido. O Amâncio vive escorado naquela fronteira, patrulhando o arame farpado dia e noite. E a curiosidade típica dos 13 anos faz o pior acontecer, claro. Sempre faz. Numa noite de lua cheia, impulsionado por aquela mistura de inocência e coragem inconsequente de adolescente, o menino burla a vigilância dos tios e vai até a cerca. O modo como o autor constrói esse ataque é uma aula de tensão. Não é só o visual. É o sensorial. O autor descreve a quebra do silêncio de um jeito único. Porque antes do ataque tem um aviso da própria natureza, não tem? Tem. O primeiro sinal de que algo terrível vai acontecer não é o barulho. É a falta dele. É o silêncio. Os animais sentem. Sim. Os cães do sítio que latiam para qualquer sombra ficam completamente mudos. E até as cabras. Existe um pavor primitivo tomando conta dos animais ali. E então vem o uivo. Mas o livro descreve que o uivo não entra apenas pelos ouvidos. É físico. É uma frequência baixa, uma vibração que faz o estômago do menino tremer. É a proximidade da morte. E quando a criatura emerge das sombras, o menino foca nos olhos. Olhos amarelos de enxofre e maldição, né? Isso, olhos doentios que exalam esse cheiro imaginário de enxofre. Olhos que demonstram pura fome e intenção de matar. Mas a cena não se resume ao lobisomem uivando para a lua de forma poética. É de um horror físico e brutal. Porque o garoto está protegido, em teoria, do outro lado do arame farpado. E a criatura simplesmente se atira contra a cerca. É o momento de maior repulsa visceral da obra. A fera não tenta pular por cima ou cavar por baixo. O desespero da fome é tão grande que o lobisomem avança contra o arame farpado. O texto não poupa detalhes sobre o som úmido do couro sendo rasgado pelas farpas, os músculos sendo expostos e retalhados, o sangue jorrando. E a criatura ignora completamente a dor física numa tentativa ensandecida de atravessar a barreira e alcançar o garoto. E quando a morte do menino parece certa, acontece a reviravolta que vira a história do avesso. O velho Amâncio, aquele homem esquelético que patrulhava a fronteira, surge do escuro e atira contra a fera. E aí que cai a ficha de todo mundo. Total. A função daquela cerca era uma grande mentira. O Amâncio não estava vigiando as próprias terras para impedir que um lobisomem invadisse e matasse os vizinhos. A cerca parece ter uma função invertida aqui. Se o objetivo era conter a fera, por que o Amâncio passava os dias do lado de fora, vigiando a própria fronteira de costas para a ameaça? Porque a criatura não era um monstro aleatório saído das lendas. A criatura era a Dona Expedita, a esposa do Amâncio. Nossa. Ele guardava a cerca não por ódio à fera, mas por um amor adoecido. E o próprio livro traz uma citação central muito forte para explicar isso. Ele diz: algumas cercas não separam terrenos, separam mundos. Essa frase é genial. Ele precisava proteger o monstro das armas do mundo exterior e, simultaneamente, proteger o mundo da fome do seu próprio monstro. É como a cerca física em famílias disfuncionais ou marcadas por tragédias. Ela serve para aprisionar um segredo podre,
na esperança vã de que ele não contamine a geração seguinte. Sim, eu comparo essa cerca de arame farpado a uma fronteira emocional, sabe? Entre o luto socialmente aceito e uma culpa avassaladora e monstruosa. A cerca é o muro do silêncio. Ela separa o sofrimento que a sociedade aceita ver daquela podridão emocional que precisa ser trancada no porão a todo custo. E o Amâncio se torna o carcereiro de si mesmo. Ele está paralisado na fronteira das duas realidades. Ele não pode virar as costas para a esposa, abandonando a mulher que ele ama à própria sorte na forma de uma fera. Mas ele também não pode deixá-la devorar o filho dos vizinhos. Ele passa os anos sofrendo a dor de olhar para a ferida aberta todos os dias. O objetivo de pessoas como o Amâncio, nesses contextos familiares trágicos, é conter o segredo. É uma tentativa nobre, mas fadada ao fracasso. E o fracasso acontece justamente naquela noite. O arame não segura mais a fome. A violência escala. E quando as contenções físicas caem, a reação dos homens da família escancara a raiz do problema. Tio Nelson e tio Geraldo aparecem armados, o próprio Amâncio está com rifle, mas existe um detalhe técnico, mecânico sobre as armas do Amâncio que muda tudo. Sim, ele não usa balas maciças de prata. Um detalhe minucioso que explica toda a paralisia daquela tragédia. O Amâncio só utiliza balas que são banhadas em prata. Ele não tem coragem de dar o golpe de misericórdia. O amor que ele sente pela esposa, misturado com a culpa que ele carrega, não permite que ele elimine o problema. Ele atira para machucar, para derrubar, para ganhar tempo até que a lua vire e ela volte à forma humana. É o que a psicologia muitas vezes chama de comportamento facilitador, sabe? Aquele comportamento que permite que a doença continue. Exato. As balas banhadas em prata são as meias medidas que famílias disfuncionais tomam. Eles fazem pequenas intervenções, curam a ressaca do viciado, apagam o incêndio do dia, mas recusam o tratamento doloroso e definitivo porque isso exigiria enfrentar o problema de frente. Eles prolongam a agonia achando que é um ato de amor. Quando, na verdade, é puro medo de lidar com o fim definitivo. E a culpa do Amâncio tem um lastro muito real na história. O livro revela que a maldição sobre a esposa não caiu do céu. Ah, não, tem toda uma bagagem aí. Foi fruto de um triângulo amoroso mal resolvido no passado dele, envolvendo uma cigana chamada Nádia. A praga foi jogada por causa de uma traição. O Amâncio sabe que o sofrimento inominável da Expedita é culpa dele. Essa culpa castra o cara. Os homens estão atirando, mas as armas são inúteis, porque a moral dele está corrompida pelo ego e pelo remorso. E aí que a gente vai para a intervenção da verdadeira força motriz do sertão. Quando o chumbo dos homens fragilizados falha, quem assume o controle absoluto da situação é a avó Mariquinha. Aquela senhora idosa, analfabeta, que dominava a casa sem precisar erguer a voz. E a logística que ela mantinha em segredo é reveladora. Totalmente. Ela é a mente fria e calculista por trás de tudo. Durante anos, a gente descobre que era a avó Mariquinha quem fornecia o nitrato de prata para o Amâncio. E é importante entender como o nitrato funciona nesse folclore. Ele é um composto químico frequentemente usado para cauterizar ferimentos. Nesse contexto, ele atua como um veneno lento que queima a maldição por dentro. Ele retarda a transformação, debilita a fera, mas não mata. A avó Mariquinha fornecia a meia medida enquanto os homens não estavam prontos para a verdade, mas ela guardava o arsenal definitivo, porque ela possuía a munição de prata maciça e o punhal de prata pura. Ela era a guardiã do fim. E o clímax daquela madrugada exige esse fim, porque a Expedita, em forma de besta, mortalmente ferida pelos tiros banhados a prata, enroscada no próprio sangue no arame farpado, recupera um lapso de lucidez humana. É uma cena terrível. Do meio daquela mandíbula monstruosa, sai a voz dolorida de uma mulher implorando para que o marido acabe com aquilo, implorando pela morte. E a reação do Amâncio é a falha sistêmica do patriarcado ali. Ele trava. Ele congela com a arma na mão. O amor doente não deixa ele apertar o gatilho. E é nesse milissegundo de hesitação que a avó Mariquinha surge. O contraste é imenso.
Uma idosa atravessa a confusão com o vestido sujo da lama e do sangue, empunhando um punhal de prata. Eu tenho que admitir que isso me pegou de surpresa, sabe? Nós geralmente associamos a figura da benzedeira ao alívio, ao chazinho morno, à proteção suave. Mas a avó Mariquinha subverte isso completamente. Há mais amor em sujar as mãos de sangue para libertar alguém do inferno do que na recusa do Amâncio em atirar para matar. Tem, com certeza. Essa atitude evidencia o peso monumental do matriarcado no interior do sertão. A mulher mais velha não é apenas a geradora da vida ou a provedora de conforto. Ela é a executora das leis morais que mantêm o equilíbrio do mundo. Ela entende que a verdadeira santidade às vezes exige realizar o sacrifício que os homens fragilizados por seus próprios egos e culpas não conseguem fazer. A compaixão em sua forma mais pura. Sim, que às vezes exige o sacrifício que destrói a própria alma de quem o pratica. A avó Mariquinha anula o conforto da sua própria inocência para dar fim à tortura da vizinha. Ela sabe que naquele limite extremo, a morte era a única cura. A frase do livro é perfeita. Às vezes, a compaixão tem mão de carrasco. É de arrepiar. E quando a poeira baixa, a compreensão que o narrador tem desse evento, já adulto, é muito desoladora. O livro encerra usando a estética do terror folclórico para fazer um raio-x do peso de amar alguém. O verdadeiro horror não era a aparência da fera no escuro. Não, é o pesadelo absoluto de amar alguém de forma tão profunda que você se torna incapaz de libertar essa pessoa da própria destruição. Exatamente. O que joga luz sobre aquelas proteções silenciosas que as gerações passadas utilizavam. Para quem não sabe, antigamente era comum que as avós costurassem pequenas medalhas de São Bento do lado avesso das roupas das crianças, como amuletos contra o mal. A avó Mariquinha, ao cravar aquele punhal, estava servindo como a maior medalha de São Bento daquela família. Perfeito. Ela tomou o mal para si, em segredo, para que a geração do garoto pudesse ter um futuro livre daquela sombra. A quantidade de sacrifícios obscuros que as matriarcas cometeram ao longo da história é imensurável. Verdade. Mas, para fechar o nosso raciocínio sobre a obra, tem uma camada escondida no texto que deixa uma reflexão muito provocativa. Opa, qual? Se a gente voltar à origem da maldição lançada pela cigana Nádia contra o Amâncio, a praga não transformou o traidor, o Amâncio, no monstro. A maldição foi direcionada à figura da mãe e ao seu próprio ventre. É verdade. A praga especificava que a esposa do Amâncio, ao dar à luz o 7º filho, se transformaria numa besta insaciável devoradora de crianças. Exato. E o porquê disso é o que mais assusta. Por que o folclore escolhe atacar logo a figura da mãe? Fica claro que o terror mais primitivo não vem das presas, mas da subversão completa do símbolo máximo do amor seguro e incondicional à maternidade. O ventre é corrompido para se tornar a sepultura que a consome. O provedor da vida é distorcido naquele que a devora. Nossa, isso é pesadíssimo. Mostra que no fundo da nossa psique, o maior medo não é o desconhecido que vem da floresta. O terror supremo é a desconfiança irracional da própria biologia. O pavor de que o laço de sangue, o nosso único refúgio seguro, possa se corromper e ser o epicentro da nossa destruição. É uma percepção que não nos abandona depois que o livro é fechado. Afinal, a tragédia de Expedita e Amâncio serve como um lembrete implacável de que a cerca de arame farpado nos fundos do quintal muitas vezes não serve para barrar os monstros que vêm de fora. O maior esforço humano sempre será tentar domar e esconder os lobos que nós mesmos alimentamos e amamos do lado de dentro. Fica aí uma baita reflexão para quem nos escuta hoje repensar os próprios silêncios familiares, né? Com toda certeza, um excelente ponto para encerrarmos por hoje. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Até o próximo mergulho.